Olá, meus amigos! Se você gosta deste canal e tem nos acompanhado e gosta do nosso trabalho e nos apoia, essa mensagem então vai para você. Como vocês já devem ter percebido, nós trabalhamos muito aqui para te enriquecer em conhecimento. Mas não é fácil manter um canal com conteúdo como o Clica Aqui Não sem apoio nenhum, principalmente o apoio financeiro. Se você quiser nos ajudar muito, vou deixar o número da minha conta na descrição do vídeo e você pode depositar R$1. Apenas R$1 já vai ser muito bom, porque nós não recebemos recursos nenhum. Pelo contrário, temos muito gastos. Então coloque lá na conta o que seu coração propõe. Algumas pessoas também têm perguntado como me pode mandar material para mim. Então vou deixar o número da minha caixa postal na descrição do vídeo. Assim você ajuda também com mais conteúdo para o nosso canal. E eu vou agradecer publicamente pelos presentes. Sem contar que quem nos ajuda é só mandar uma mensagem para o Clica Aqui Não no Facebook e nós vamos ter uma linha direta de comunicação através do WhatsApp. Então sem mais delongas, vamos agora ao vídeo. Olá, meus amigos! Muitas pessoas têm me chamado para conversar tanto no WhatsApp quanto no Facebook para poder falar sobre essa questão de dízimo. Será que é uma coisa obrigatória para os nossos dias, né? Na era da igreja? Será que é obrigatório? Isso também interfere na salvação? Então muitos têm feito essas perguntas para saber se realmente o dízimo é uma doutrina ou se não, é uma coisa do Antigo Testamento. Então decidi agora fazer um breve vídeo falando um pouco sobre o dízimo. Não vai ser bem um estudo aprofundado não, mas algumas considerações e algumas pontuações que eu vou fazer sobre a questão do dízimo. Então, mas quem não dá o dízimo está roubando a Deus? E quem não dá o dízimo, a sua vida não sobe, né? Você não cresce, nem espiritualmente, nem financeiramente? Dá para você ser um salvo com uma vida ativa, uma fé em Jesus Cristo, sem mesmo dar o dízimo? Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra, ou não? Eu tenho certeza que uma dessas questões você já deve ter escutado alguma vez na tua vida. Ouviu um vídeo, ou alguém te perguntou alguma coisa sobre essa questão. Então nós vamos falar brevemente algumas coisas em relação ao dízimo. Se realmente é uma doutrina e tem que ser dado esse dízimo, né, para a igreja hoje ou não. Isso ficou lá no Antigo Testamento para Israel. Muitos pastores têm afirmado que o dízimo vale hoje para a nossa era. Que nós estamos hoje na era da igreja. Nós não estamos mais na época de Israel, não é mesmo? Esses pastores vão ter um pouco de dificuldade para defender essa doutrina. Porque se nós formos analisar, a questão do dízimo não está no Novo Testamento, nas cartas paulinas, por exemplo. Lá você vai encontrar ofertas. Então o membro dá oferta para a igreja, não dízimo, que é o 10% do seu salário. O dízimo foi instituído para os levitas, para os estrangeiros, os órfãos e também as viúvas. Não para a igreja. Normalmente, um pastor quando vai defender essa questão do dízimo, ele vai encontrar um certo problema, porque além de ele não encontrar isso no Novo Testamento, isso vai cair como a lei do Antigo Testamento. Então ele vai encontrar certos problemas até com o adventista. Porque o adventista vai falar assim: na sua igreja vocês pedem o dízimo, não é mesmo? O dízimo está na lei. Então, já que o dízimo está na lei, você está pegando o dízimo que é da lei, então você também deve guardar o sábado. Porque o dízimo está na lei, tanto quanto o sábado também está na lei. Então facilmente um adventista vai refutar um pastor que pede o dízimo, porque normalmente um pastor ensina que não há necessidade alguma de guardar sábado, porque Jesus Cristo, ele é o Senhor do sábado, Jesus Cristo é o nosso Senhor, então nós guardamos todos os dias, nós guardamos o sábado quando nós guardamos Cristo. Normalmente os pastores vão ensinar nesse sentido, então sábado ficou para o Antigo Testamento, para Israel, não para a igreja. Mas espera aí, você diz que sábado não precisa de guardar porque é o Antigo Testamento, mas você está pegando o dízimo que é no Antigo Testamento, então por que não guardar o sábado? Então o pastor de uma igreja evangélica vai ter um pouco de dificuldade de debater com o adventista e dizer que não precisa de guardar o sábado, sendo que ele pede o dízimo. Chega a ser uma incoerência, não é mesmo? Então vai ficar ali o pastor tentando refutar o adventista que não há necessidade nenhuma de guardar sábado, porque é na lei, né, para Israel, e pega a mesma lei de Israel que tem o dízimo e fala, não, nós temos que contribuir com o dízimo é bíblico. O pastor evangélico vai ter um pouquinho de dificuldade, né, para defender ali sua fé naquele momento. Então, normalmente, para o pastor sair, né, dessa enrascada que ele entrou aí, num debate com o adventista, ele vai dizer o seguinte: então, mas Abraão, ele deu dízimo para Melquisedeque, e isso está antes da lei. Se está antes da lei, então é um princípio.
Mas pera aí, será que realmente é assim? Será que ele pagou dízimo para Melquisedeque mesmo? Vamos dar uma lida então. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Hebreus 7, 1, 6. Então você vai ver alguns pastores, algumas pessoas usando esta passagem para provar que o dízimo é um princípio vindo de Deus, né? Não é bem a lei para Israel, mas sim um princípio, porque até Abraão deu o dízimo antes da lei. Então eles dizem que vale até hoje, porque já que é um princípio antes da lei, então vale até hoje. Ponto. É isso que eles dizem. Imagina lá, Abraão, um contribuinte fiel dos dízimos, de tudo quanto ele ganhava. Imagina aí, que legal, hein? Então se realmente isso foi verdade, todo mundo deve dar o dízimo. Mas tem um probleminha, isso é uma interpretação pessoal, né? Nós chamamos de exegese, não de exegese. Porque na realidade o texto não está falando isso. O texto não está dizendo que Abraão foi um dizimista fiel. Ele dava tudo ali quanto ele ganhava para Melquisedeque. O texto não está falando isso. Isso é uma interpretação das pessoas. O foco dessa passagem então é mostrar que Melquisedeque ele é a figura de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. É somente ali uma comparação. Então está mostrando quando Abraão voltou da matança aí daqueles reis, então ele depositou aqueles 10%, não os dízimos, para Melquisedeque. Mas a forma com que Abraão deu aquele dízimo não tem nada a ver com o dízimo dado hoje. Primeiramente, Abraão deu foi totalmente voluntário, não foi uma ordem, não havia uma lei para isso. Ninguém havia dito, pelo menos a Bíblia não fala, que alguém disse que Abraão tinha que dar o dízimo. Não tem isso na Bíblia. Ninguém falou para Abraão, Abraão, vai lá, dá o dízimo. Ele simplesmente foi e ele deu porque ele quis. Foi uma oferta. Então Abraão deu uma oferta voluntária para Melquisedeque. É o que nós temos que fazer hoje com a igreja, né? Dar uma oferta voluntária, não 10%. Ninguém mandou Abraão dar 10%. O problema é que o dízimo hoje ficou uma coisa obrigatória. A pessoa dá 10% porque falaram que é 10%. O dízimo hoje não ficou assim uma questão voluntária, né? Você dá o dízimo do seu coração, porque você sente a necessidade. Mas estipularam esses 10%. Então a pessoa ela já é obrigada a dar aqueles 10%. Então não fica um dízimo voluntário ou uma oferta voluntária. Fica simplesmente um dízimo da lei. Diferente de Abraão, que ele deu porque ele quis, ninguém obrigou ele a dar isso, não existia lei para isso. A vida de Abraão ela é documentada em Gênesis em mais ou menos ali 14 capítulos, e nós não vemos a Bíblia citando outra vez que Abraão deu dízimo. Em 14 capítulos há apenas menção de uma vez que ele deu dízimo, ou seja, a prova é que Abraão ele não era um dizimista fiel, né? Porque não tinha dízimo. O dízimo veio depois, com a lei. Então ele simplesmente entregou aos pés de Melquisedeque a oferta que ele sentia no seu coração. Então quando ali em Hebreus fala sobre Melquisedeque, a questão é essa. Nós temos que ofertar também a Cristo, né? O nosso dinheiro, ou seja o que for. Então nós ofertamos ali a Cristo para o ministério, para o trabalho ou para a igreja, um pouco da nossa quantia. É uma oferta. Isso é voluntário. Pode ser 10%, 20%, 30%. Aí você dá o que está proposto no seu coração, mas não uma obrigatoriedade. Então Abraão deu a Melquisedeque 10% das pilhagens que ele havia conseguido. Isso não era o seu lucro normal ou simplesmente o salário que ele ganhava, mas uma oferta de um pouco do que ele tinha. Ele não deu 10% de tudo que ele tinha. Então vamos imaginar, um cristão, algum familiar seu morre e deixa uma herança para ele. Obrigatoriamente ele vai ter que dar 10% da herança para a igreja. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. Não tem que dar 10% do que ele ganhou para a igreja por obrigação. Ele vai dar voluntariamente, se ele quiser.
Mas isso não é lei, não é bíblico, não está isso no Novo Testamento. Então quando aí os pastores ou pregadores ou algum irmão seu dizer que é bíblico dar 10% para a igreja porque Abraão deu para Melquisedeque, pede para ele ler o texto de novo, né? Interpretar ele corretamente e mostrar se outra vez ele deu o dízimo novamente de tudo quanto ele ganha. Ele não deu, ele deu de um pouco do que ele ganha, né, das pilhagens ali do que ele tinha. A oferta é voluntária e não obrigatória. Não se estipula um valor fixo no Novo Testamento, na era da igreja. Não se estipula um valor para você ofertar. Você vai ofertar com aquilo que está proposto no seu coração. É oferta voluntária, se você quiser dar todo mês, você dá. Se você quiser dar a cada 2 meses, você dá. Dá um valor maior a cada 3 meses, ou um valor menor por mês, aí você administra isso, porque é um propósito seu para com Deus, não uma obrigatoriedade. Se você ganhar um dinheiro inesperado e você ficou muito feliz e você quer agradecer a Deus, mas porque está proposto isso no seu coração, é uma vontade sua, você vai e dá esse valor então para a igreja, para o trabalho continuar. Você também pode depositar para contas de missionários que estão passando alguma necessidade. Não necessariamente entregar 10% na igreja como se fosse uma coisa obrigatória. Então eu vejo que esse texto de Hebreus capítulo 7, ele tá bom para mim, que creio que nós temos que dar ofertas ao Senhor e não dízimo. Esse texto é muito fraco para quem é dizimista. Ele é melhor para mim, para meus argumentos. Da mesma forma que Abraão ofertou, eu oferto. Abraão não dizimou, não foi o dízimo de tudo quanto ele ganhava, uma obrigatoriedade de uma lei. Não foi simplesmente uma oferta. Hebreus capítulo 7 é um péssimo argumento para essa pseudo-doutrina do dízimo na era da igreja. De acordo com essa visão, dar o dízimo é dar 10% de tudo quanto você ganha, né? Seja o que for que você ganhou até a mais, você tem que dar 10% para a igreja. Né? Esse é o suposto dízimo ensinado hoje. Então esse dinheiro é usado para sustentar às vezes pastor, né, assalariado, ou talvez ali um aluguel caro de um barracão, né, de um templo, compra de instrumentos musicais, caixa de som. Realmente tem muitos gastos, né, uma igreja. Ainda mais quando é uma igreja grande. Quanto maior a igreja, mais arrecadação tem que ter, porque maior os gastos. Isso é muito simples de entender, né? Então no fim do mês o orçamento é muito caro para despesas, então tem que entrar bastante dinheiro. Por isso que muitos estão desesperados para conseguir o dízimo. Então para esses que defendem o dízimo, muitas vezes esses até pastores vão citar Malaquias 3, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos têm usado até desse texto de Malaquias para dizer que quem não traz os dízimos e as ofertas na casa do Senhor, e eles vão falar que essa casa do Senhor é a igreja hoje, né? A igreja local. Isso porque a casa do Senhor, né, que é referida ali, não existe mais. Hoje a casa do Senhor é o templo do Espírito Santo, somos nós. Mas enfim, eles dizem que quem não levar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor, que é a igreja, Deus vai retirar então as bênçãos desses homens que não deram os dízimos. Mas tem um sério problema em você usar essas passagens porque ela é destinada ao povo hebreu. Antigo Testamento, o povo hebreu não é a igreja. Nós estamos na era da igreja e o templo hoje somos nós, os salvos. Então nós hoje estamos na nova aliança e muitos pastores têm dito, né, que são dispensacionalistas, né? Há dispensações nas escrituras, estamos em outra dispensação, não estamos naquela antiga dispensação da lei mosaica, estamos na dispensação da graça, é outra era. Mas como não tem textos no Novo Testamento, na era da igreja, para se usar, né, para se valer essa ideia de dízimo, essa doutrina suposta de dízimo, então vão nesses textos do Antigo Testamento. Mas eles são dispensacionalistas e usam textos do Antigo Testamento, porque no Novo não tem, para se valer essa doutrina que não existe mais. Isso é lei mosaica.
Então chega até a ser irônico. Lá em Efésios 3 fala sobre o período da graça, né, a dispensação da graça. Usam então o texto do Antigo Testamento porque não tem texto do Novo Testamento. Aí é uma apelação, né, para poder fazer essa doutrina, inventar essa doutrina que não existe mais. Não existe dízimo, acabou o dízimo, existe oferta na nova aliança. Na era da igreja existe oferta. A não ser que você quer dar o dízimo. Eu não estou contra alguém que quer dar o dízimo. Se você estiver dando de bom coração, né, de boa vontade, porque você quer ver a obra crescer, então que dê o dízimo. Mas o meu problema aqui é contra essas pessoas que têm pedido dízimo, né, universal, mundial e tudo mais, dizendo que quem não deu dízimo não pode nem ser salvo. Olha só que mentira. Tudo que você ler nas escrituras é para o nosso aprendizado. Inclusive, a lei é para o nosso aprendizado. Nós não precisamos seguir à risca todas aquelas festas cerimoniais, por exemplo, que está na lei mosaica. Mas nós temos todos aqueles princípios para a nossa vida. E justamente o dízimo também é um princípio para a nossa vida. Nós não precisamos ofertar 10% na era da igreja, na era da graça. Então hoje, se você quiser dar até mais de 10%, você dá. O que eu estou dizendo é que o dízimo não existe. As ofertas existem sim. Ofertas voluntárias, elas existem para manter, né, aquele salão onde a igreja se reúne ali. Para fazer as reuniões, as ceias, né? Então todas aquelas leis que você vê no Antigo Testamento, que o povo judeu, eles seguiam à risca aquelas leis, é porque ainda Jesus Cristo não havia vindo e consumado a sua perfeita salvação na cruz. Então toda aquela lei é a sombra de Cristo que trouxe hoje para nós a salvação perfeita. E aquela lei foi o aio, né? Ou o pedagogo, aquele que nos levou até a Cristo. E hoje nós temos o Salvador, então não precisamos de todas aquelas festas cerimoniais, todas aquelas leis, cumprir rigorosamente aquelas leis. Hoje nós cumprimos Cristo, Ele é o nosso Salvador e nós temos 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São os 2 mandamentos, dízimo já era, isso está no Antigo Testamento para Israel e dado aos levitas. Então os judeus cumpriam aquelas leis, aquelas ordenanças, porque o sumo sacerdote ainda não havia chegado. Então até Paulo diz em Gálatas capítulo 3, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Antes do Messias morrer, a lei nos serviu de aio, ou paidagogos, pedagogia, é aquele que nos leva até Cristo. Então esse tempo da lei, ele já passou, nós não estamos debaixo da lei, hoje nós estamos debaixo da graça. Então Cristo morreu em nosso lugar, não precisamos de cumprir todas aquelas ordenanças, aquelas festas cerimoniais. Toda aquela figura era sombra daquele que haveria de vir, que é Jesus Cristo. Então o dízimo, que é instituído pela lei mosaica, não faz sentido no nosso tempo hoje. Se você está debaixo daquela lei, você está debaixo de maldição. Então nós vemos que há esses 2 períodos, né? O período da lei e o período da graça. Então o que fica valendo é o novo, é o segundo período, que é a época da graça, a época de Jesus Cristo como nosso Salvador. Essa graça da salvação em Jesus Cristo, ela não estava disponível no Antigo Testamento, porque o Messias ainda não tinha vindo, né? Quando o Messias, Jesus Cristo veio, então cancelou aquele primeiro período, que era a época da lei. Cancela a época da lei, entra a época da graça e nós não temos necessidade alguma de cumprir todas aquelas leis. Nós aprendemos muito lendo o Antigo Testamento, todas aquelas lições. O Antigo Testamento é uma carta viva que muitos princípios valem para os nossos dias hoje, mas somente os princípios. Aquela lei não é para nós. Nós não somos judeus, nós somos goim, nós somos gentios. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento, aquelas leis, não faz sentido algum para a igreja. Pô, você lê Salmos, Provérbios, você lê esses livros, te traz muitos ensinos para a sua vida, né? Para a minha vida, muitas aplicações. Mas tudo aquilo que acontecia na época da lei não é para a igreja, inclusive o dízimo. Então aquelas leis do Antigo Testamento, mesmo nos trazendo muitos princípios bons para a nossa vida, mas ela é ultrapassada. É como se você pegasse então essas leis que existiu aqui no nosso Brasil mesmo, essas leis que hoje não servem mais para nada, mas nos transmite alguns ensinos ainda para a nossa vida. Mas a verdade é que essas leis do Antigo Testamento não é para nós. Ela já foi ultrapassada e não faz sentido algum na era da igreja e na era da graça. Como nós podemos ler ali em Colossenses capítulo 2.
E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E novamente vamos ler em Efésios capítulo 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, meu irmão, se a lei foi abolida, para que nós vamos então resgatar essa lei novamente, sendo que a própria Bíblia deixa claro que ela foi abolida? Aquilo que foi abolido não precisa de ficar aplicando novamente. Você está debaixo de maldição, tentando cumprir uma lei que ela foi abolida pelo próprio Cristo, quando ele foi cravado na cruz. A lei foi abolida e o dízimo ele está na lei. E como a lei foi abolida, o dízimo também foi abolido. Por isso que eu digo que o dízimo não existe mais. Agora é oferta voluntária, de coração. Mas dízimo não existe mais. Você vai ver a palavra dízimo é muito na lei, né? Na Torá, na instrução ali de Deus ao povo de Israel. Isso está mesmo. Em muitos textos do Antigo Testamento você vai encontrar a palavra dízimo. Levítico 27, 30, 34. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são do Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Nós temos que notar um detalhe, não era nem dízimo, né? Era as dízimas. E eram ofertas de alimentos produzidos ali no campo, ou tudo aquilo que a pessoa produzia. Agora imagina você levar comida para a igreja? Vai ficar uma coisa bem esquisita, né? Então, isso era dízimo. Então você nota que esse texto que nós lemos, o dízimo, ele é o mandamento de que Deus deu para Moisés dar para Israel. Não para a igreja. Você que é a igreja não pode cumprir o mandamento dado para Israel. Não é para você, é para Israel. Deu para você entender? Se você quer realmente estudar sobre o dízimo, ter a certeza, a convicção que o dízimo não é para você, que está na era da igreja, que é para Israel o dízimo. Então eu vou deixar aqui alguns desses textos e você depois vai ler com muita atenção para você ver que esse dízimo não é para você. O dízimo é para Israel. Então você vai notar lendo esses textos que esses dízimos eram dados para os levitas. E não somente para levitas, mas também para órfãos, viúvos, estrangeiros. E era distribuído os dízimos para essas pessoas, os dízimos em alimentos para essas pessoas. Então se realmente nós formos aplicarmos em nossa vida essa questão do dízimo, se você fosse dar dízimo para a igreja, esses 10% está errado. Você deveria dar o dízimo então para as pessoas necessitadas. Ou então o pastor de sua igreja pedindo o dízimo, ele deveria pegar esse dízimo e redirecionar o dízimo para pessoas necessitadas e pessoas carentes. O princípio do dízimo na era da igreja é isso. O dízimo não vale mais, vale as ofertas. E como nós vemos ali na época da igreja primitiva, as pessoas vendiam seus campos para dar esses valores, esses dinheiros dos campos para mantimento dos seus irmãos carentes e necessitados. Os valores que eles vendiam das suas propriedades, das suas casas, não eram dados para pastor de igreja. Não crescia igreja ali de pedra. Eles davam esse dinheiro para irmãos que passavam necessidade. E da mesma forma, o seu dinheirinho suado que você ganha aí, para pagar suas contas, você separa uma parte dela para dar também para irmãos necessitados, para ofertar para missionários, janela 1040, tem tantos irmãos passando necessidade ali na janela 1040, e você também dá uma quantia para o pastor da sua igreja para mantimento daquele templo local ali, onde você se reúne com a sua congregação. Mas 10% é dado para pessoas carentes e necessitadas. Se você está dando 10% para o seu pastor, você está dando de coração, cobre ele então. Ô pastor, você está ajudando os necessitados e carentes, como ali o povo de Israel ajudava os necessitados e carentes?
Sempre essas pessoas que têm essa doutrina do dízimo na era da igreja, que não vale mais, mas eles usam de argumentos, de textos, manipulações textuais para poder validar essa doutrina que não existe mais. E você nota claramente que esses textos não têm nada a ver para a época da igreja. Olha só mais um. Números 18, 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. Números 18, 31. Porque vosso galardão, ou recompensa, é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Então muitos têm pegado esses textos que não tem nada a ver, né, com a época da igreja, isso é para Israel. Eles pegam esses textos e manipulam, tentando jogar esses textos para hoje, na era da igreja. Eles dizem que esses dízimos é para pagar salários de pastores ou até de padres. E também dizem que é para mantimento do templo. Só que as escrituras nos deixam claro que o templo somos nós somos o templo do Espírito Santo. E também nós somos esses pregadores, esses missionários. Deus deu o dom para as pessoas e as pessoas executam esse dom em ministério. Agora, se você congrega em uma localidade e tem as despesas, você, é claro, que deve ofertar uma quantia para ajudar na sua igreja. Não seja então um mão de vaca, né? Partir para outro extremo. Você tem que ajudar e ofertar a tua igreja em que você congrega. Mas não é dízimo, é oferta. Estou falando sobre templo, vamos ler uma passagem em 1 Pedro 2. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Apocalipse 1, 5, 6. Aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Todos nós somos o templo do Espírito Santo e todos nós somos esses sacerdotes que vamos levar sacrifícios agradáveis a Deus. É claro que numa igreja tem ali uma hierarquia, porque Deus constituiu bispos, presbíteros, diáconos para a igreja. Mas você é uma peça fundamental para a igreja. Você é um bloquinho de tijolo vivo e todos nós somos esses blocos que crescemos, né, e constituímos ali uma igreja, que é a edificação do Senhor Jesus Cristo. É claro que você tem que ofertar para a sua igreja. Quer dar 10%? Que dê o 10%. Mas tenha na sua mente que não é dízimo. O dízimo não existe mais. Hoje é oferta. Você pode dar 10% para a sua igreja. Você pode depois passar mais 5% para um missionário. Você pode pegar uma continha, montar cestas básicas e doar para pobres. Então você tem como usar e manipular esse dinheiro seu, que Deus te deu esse dinheiro, para o bem também daqueles órfãos, viúvos, doentes, como está ali em Efésios, nós fomos salvos para boas obras. Eu não podia esquecer de falar uma coisa, muitos pastores têm recebido salários para pastorear e muitos deles têm usado o salário de forma correta. São pastores que recebem o seu salário e têm levado uma vida simples, para poder simplesmente ter aquele salário para pregar o evangelho. É como se fosse ali um pastor missionário. Ele trabalha demais pregando o evangelho e ele recebe um salário. E muitos têm recebido salários poucos mesmo, né? Porque a igreja talvez não arrecada tanto. Mas tem aqueles também que têm recebido altos salários, né? Para poder ser pastor. Isso é injusto porque você tem trabalhado muito para pagar um alto salário para aquele pastor, sendo que você mesmo, como um sacerdote, uma pedra viva, você também pode fazer esse trabalho missionário. Então é só uma dica, fica de olho nesse seu pastor, ele está usando de forma decente, correta os dízimos, ou ele simplesmente pega o dinheiro e não dá nem satisfação para onde que está indo o dinheirinho do dízimo? Meu irmãozinho, cuidado, analise a vida do seu pastor, será que ele realmente é um pastor ou é um lobo? Fica esperto com isso aí, tem muito lobo aí vestido em pele de cordeiro. E muitos dizem assim, mas sem o dízimo, como que nós vamos construir templos, mandar missionários? É verdade, né? Os primeiros missionários chegados aqui no Brasil foi até através de dízimos e ofertas, isso é verdade. Mas vamos analisar o seguinte, nós temos aí as Testemunhas de Jeová, a Congregação Cristã no Brasil, que usam dízimo para fazer proselitismo, chamar pessoas de outras igrejas para entrar naquelas seitas ali, né? E é um cavalo de batalha, como eles não têm dízimo,
tem pegado pessoas que dão o dízimo, passando até necessidade para dar o dízimo, e tem levado aquelas pessoas para a igreja deles. A propaganda deles é que eles não têm pastor e não têm dízimo. E uma coisa curiosa, eles têm milhares de templos próprios e eles não pedem dízimo, apenas ofertas. E sabem por que eles têm milhares de templos próprios? Primeiramente, porque não tem pastores assalariados e porque sabem administrar o dinheiro que eles recebem de ofertas. E tem muito pastor perdendo membros para essas seitas, justamente porque o fiel está cansado de ralar e pagar dízimo para pastor, e o pastor mesmo não fala o que ele está fazendo com o dinheiro. Então, pastor, se você está assistindo esse vídeo, é uma dica para você. Abre as contas da igreja, mostre ali para os fiéis o que você está fazendo com o dinheiro. Se o membro da igreja realmente é um membro, ele deve saber o que o senhor está fazendo com o dinheiro da igreja. E esse recadinho é para você, pastor. Não ensine dízimo, é antibíblico. Ensine ofertas voluntárias de coração para a igreja. Você ensinando ofertas, ainda pode acontecer do fiel dar muito mais do que um dízimo. Então ensine a doutrina certa e correta. Muitos têm usado o argumento de, no livro tal, diz ali que os pais da igreja usavam dízimos. Mas isso não é bíblico. Isso é simplesmente livros que nem são inspirados por Deus. Então uso de todos os tipos de argumentos para provar que o dízimo é lícito, mas biblicamente não é uma doutrina. E o objetivo desse vídeo é você que entrou nesse vídeo para assistir, para saber se realmente o dízimo é bíblico ou não, se é uma doutrina ou não. Eu digo para você, se você não está conseguindo pagar o dízimo porque você está desempregado, está passando necessidade e sua consciência está pesada porque você deve contribuir com o dízimo, fique tranquila ou tranquilo. Dízimo não é uma doutrina para o Novo Testamento. Quando você puder, você oferta com seu coração para a igreja, para a obra missionária, para necessitados. Você foi salvo para a boa obra. E se você está numa igreja, o seu pastor tem dito que a salvação depende de dar o dízimo, ou cita ali 1 Coríntios capítulo 6, quando diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus e aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus. Se esse pastor está dizendo isso, ele não é o pastor, ele é um lobo. Porque a salvação não depende de dinheiro nem de oferta. A salvação é por graça, como está lá em Efésios capítulo 2. Tem inúmeras seitas pregando que o dízimo é uma doutrina para o Novo Testamento. E isso depende até da sua salvação. Se o seu pastor tem pregado isso, cuidado, isso aí é outro evangelho, não é o evangelho da graça. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse breve comentário a respeito do que realmente é o dízimo. Tem inúmeros vídeos e inúmeros artigos que você pode procurar na internet para você entender um pouco melhor a questão do dízimo. Mas resumindo, o dízimo não é bíblico para o Novo Testamento, mas sim para o Antigo Testamento. Se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente você deve ter gostado. Então peço, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe um like, dê uma curtida e compartilhe também esse vídeo no seu Facebook, nas suas redes sociais. De repente alguém aí está sufocado, não conseguindo pagar os dízimos aí para a igreja, e você pode ajudar e confortar essa pessoa colocando simplesmente um link desse vídeo, compartilhando para ela. E ela pode aprender que ela é salva mesmo sem dar um dízimo. E vamos lembrar de uma coisa, não seja mão de vaca, ajude e contribua com sua igreja, mas não existe dízimo, ok? Então vou ficando por aqui, lembrando que eu já estou produzindo roteiro para os próximos vídeos. Eu dei uma pausa aqui para falar sobre dízimo, mas logo logo nós vamos voltar com os nossos vídeos, ok? E não esqueça também de curtir nossa página, clicar aqui não no Facebook. Quando eu não solto o vídeo aqui, eu tenho soltado alguns pequenos vídeos ali também no Facebook. Dê uma curtida lá que nós conversamos muito mais fácil lá do que aqui mesmo. E já aproveitando, se você quiser sugerir algum vídeo, conversar alguma coisa, coloque então nos comentários aqui embaixo que logo logo eu vou ler. Então eu vou despedir de vocês e nós vemos então no próximo vídeo. Até mais!